Pessoal, tudo bem? Eu não ia gravar esse vídeo hoje, eu ia fazer o podcast, mas eu vi que precisava trabalhar alguns conceitos com vocês e que só falando ia ser complicado. Então, eu resolvi também mostrar, né? Eu quero mostrar aqui através de uma apresentação no PowerPoint alguns conceitos, né? A aula da semana passada foi sobre gêneros literários, né? E eu acredito que tenha ficado algumas questões ali, e que vocês podem ter ficado. Faltou uma introdução, na verdade, né? Então, acho que a gente pode trabalhar com essa introdução do que é gênero, né? E principalmente o que é tipo textual, que os exercícios que eu separei para vocês para essa semana vai ter um pouco falando sobre isso, tá? Então, a aula eu vou trabalhar com vocês esses conceitos, vou mostrar, vou compartilhar a minha tela. E aí vocês vão acompanhando a aula, certo? Então vamos lá. Olha lá, turma. Olha só. Nessa aula eu quero que vocês prestem bastante atenção é, na diferença que a gente vai falar primeiro sobre tipos textuais, né? E aí a gente está falando dessa questão do teoria do discurso, né? É um assunto muito importante dentro do Enem, como uma prova de linguagens, né? O Enem trabalha com o conceito de gênero, né? Contextos e contextos de variados tipos. Nas nossas primeiras aulas nós tivemos a definição de texto, né? Isso vai Vocês têm que lembrar muito daquela concepção. Voltem lá nas anotações e nós discutimos sobre o que é texto, a textualidade, a textura, né? As tramas amarradas, né? Bem costuradas. Então, quais são esses tipos de texto, né? E a gente falou que texto é qualquer enunciação, qualquer manifestação aí que gera comunicação, né? Que é inteligível e que gera uma comunicação, né? Então, a gente viu que olhar, gesto, imagem, tudo que vai gerar essa comunicação já é um texto, uma forma de criar aí uma comunicação, né? Uma forma de interação. Então, isso é muito caro para o Enem, né? É muito importante porque ele quer que a gente analise os textos que ele coloca lá na prova e os textos que circulam na sociedade por esse olhar, né? Que é um pouco da teoria do discurso, ou a gente pode chamar também de análise do discurso, né? Que a gente fez um pouco também ali nas primeiras aulas, quando eu falei com vocês que é o enunciador, o enunciatário, que é muito importante para a gente entrar dentro de um texto, né? Sabendo quais são as intenções discursivas, né? E uma delas é saber em que tipo textual, né? E que gênero textual está. Tem diferença entre tipo textual e gênero textual? Sim, tá? Sabe quando a gente abre, por isso que eu fiz isso aqui, sabe quando a gente abre a gaveta? É, a ideia também é gaveta, mas eu queria dizer, sabe quando a gente abre as janelas do computador, né? E aí a gente clica num documento e ele abre. Então é isso daqui que eu preciso que vocês façam, tá? O tipo textual é o documento maior, é a pasta grande, né? E ela está relacionada à estrutura do texto. Aí, se a gente clicar nesse tipo textuais, a gente tem também uma pasta menor, que são gêneros textuais, e que é o uso dessas estruturas textuais aqui no cotidiano, tá? Então, é como se dentro do arquivo tipos textuais tivesse um gênero, né? O tipo textual é grande, uma gavetona, um arquivozão, uma pasta grande no computador. Dentro dessa pasta do computador, a gente tem outras pastas, né? Se a gente coloca aí para vocês cursinho, né, para Enem, e aí vocês querem dividir as disciplinas, né? Dentro dessa pasta para Enem vai ter todas as disciplinas que vocês estudam. A mesma coisa, tipos textuais. Eu vou abrir a pasta dos tipos textuais e vai ter todos os gêneros que vão ser o uso dessas estruturas textuais no cotidiano, né? Tipo textuais, vocês podem escutar também a palavra tipologia, tá? Qual é a estrutura, qual é o esqueleto desse texto, né? Ele está em qual tipo textual? Depois a gente faz a pergunta, ele está em qual gênero?
né? E esse uso das estruturas textuais no cotidiano é o que a gente vê, é o que a gente vê mais, a prática, né? Então, sei que pode estar um pouco abstrato, mas a gente vai conversando aqui ao longo da aula, né? Olha só, então quais são as estruturas que a gente pode ter um texto, né? Nesses tipos textuais, quais são os tipos de tipos, o tipo de tipologia? A gente tem a narração, a gente tem a descrição, a gente tem a dissertação, alô Enem, vocês escrevem uma tipologia textual, que é a dissertação. A Daphne está aí trabalhando com vocês esse tipo de texto. E a injunção, né, que é o tipo de uma ordem, né? Narração, a gente já sabe, né, a própria palavra diz, a gente sabe um pouquinho da aula passada aí dos gêneros literários, que são textos que têm todos aqueles elementos, né? Narrador, personagem, enredo, tempo, espaço, né? A descrição, eu estou descrevendo, né? Eu vou começar a falar aqui uma cena e eu vou começar a descrever, né? A sala de aula onde que eu tô, né? O lugar aqui que eu tô em fundo branco, eu tô de blusa azul, né? Eu quero fazer a descrição de uma pessoa, né? A dissertação, né? Que é o que vocês vão trabalhar nessa tipologia aí do Enem, na redação. A dissertação, ela pode ser expositiva ou argumentativa, ou, que é a do Enem, a expositiva argumentativa, em que você expõe um argumento. Quer dizer, você expõe um argumento e você defende esse ponto de vista, esse argumento, né? E a injunção é os textos, os gêneros, né, que são que vão exprimir uma ordem. Receita de bolo, né? Lembra aí dos tipos da forma verbal imperativa, né? A receita de bolo tem os ingredientes, tem o modo de fazer, né, que é pegue, misture, né, pré-aqueça, adicione, né? Esse é da receita de bolo. Se a gente for ver um manual de instrução, né, para poder montar um móvel, né, de como funciona o aparelho eletrodoméstico que a gente comprou, a linguagem desse manual é uma linguagem injuntiva, é um texto injuntivo, porque é o que exprime uma ordem, né? Você tem que fazer daquele jeito, porque senão não vai dar certo. Né? Então, isso aqui são os tipos. Aí, os gêneros, pessoal, cada gavetinha desse aqui dos tipos textuais, a gente vai ter um gênero. A gente tem um gênero romance, conto, crônica, a gente tem um gênero da descrição. Um testemunho, por exemplo, né? A gente, na dissertação, já falei dois, é a expositiva argumentativa ou a expositiva argumentativa junto, que é o que vocês fazem no Enem. A dissertação de mestrado, por exemplo, né? E aqui também falei os gêneros, né? Receita, manual de instrução, vídeo do YouTube, tutorial do YouTube, né? Super injuntivo, né? Ensina vocês a fazerem algo, uma maquiagem, consertar algo, né? Então, isso está dentro desse gênero. Olha como que vai abrindo a ramificação, né? Então, esses são. A gente tem os tipos textuais, a gavetona, e se a gente fizer isso igual no arquivo, né, a gente abre para o gênero textual, né? E eu podia ter feito mais uma gaveta aqui, né, que aí dava para os tipos de texto. Mas é como se eu abrisse, vou abrindo arquivos, 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 né? Por isso que eu falo com vocês que eu gosto muito de estudar essas essas matérias que tem muitas nomenclaturas, conceitos e que tem algo dentro, parece uma bonequinha russa, né, que a gente vai tirando. É para a gente trabalhar com isso aqui, né, com o mapa mental. Gosto muito, né? Sempre falei com vocês. Então a gente tem essa gavetona aqui, o arquivão, tipos textuais, né? E aí a gente tem isso daqui. E dentro de cada uma desse tipo textual, a gente tem um gênero textual que corresponde a esse tipo. Ok? Então é isso que eu quero que vocês gravem. Os gêneros literários da aula passada, eles estão, né, permeando toda essa questão aqui da narração, da descrição, né,
Não vai ter muita dissertação, né? Mas ele fica oscilando aqui, né? Porque se eu quero descrever uma cena que o personagem está fazendo, as ações, eu vou usar o tipo descritivo, né? E aí que eu falo com vocês que é importantíssimo, linguagens não é nada exato, né? A gente vai ter gênero que é mais duro, vai encaixar nesse daqui, ó, nessa gaveta da narração, na gaveta da dissertação. O Enem, por exemplo, a dissertação é, expositiva, argumentativa, né? Ela é um gênero duro, que eu não consigo ali, se eu colocar uma narração, né? Começar a contar uma história, e não interromper, a Daphne vai falar um pouco sobre essa técnica, né? Que eu posso usar ali um elementozinho, mas desde que eu puxo de novo para a dissertação, se eu fizer uma dissertação, se eu fizer uma narração, contar uma história que tinha uma menina que nasceu no morro e que ela queria ser médica e etc., eu estou fazendo uma narração, né? Uma história. E aí eu erro lá na competência 2, eu acho, né? Que é do gênero, né? Eu erro o gênero, eu erro o tipo de texto, né? Que eu não fui para dissertação. Mas esse é um texto duro. A gente tem que lembrar, então, que a linguagem se permite, principalmente na literatura, eu falei isso um pouquinho lá na aula passada, que ela consegue misturar os gêneros, fazer algo híbrido. Híbrido é isso, né? Aquilo que mistura, que é um com o outro, né? É um e o outro. Né? Então, ele consegue fazer essa mistura, né? Uma narrativa tem muita descrição, né? Se a gente for pegar um testemunho de guerra, né? Ele não é ficção, mas ele tem algo da narrativa, dele estar contando essa história, tem muita descrição, né? A biografia de alguém, né? De um famoso, de uma pessoa célebre, né? A autobiografia também. Então, a literatura ela consegue misturar esses gêneros, né? Ela pode fazer o que tem muito, né? Um poema sobre como fazer um poema, né? Uma receita de como fazer um poema. Ela está pegando aí um gênero literário, pegando um tipo, misturando essa tipologia da injunção, né? E que é da ordem, mas ela está dentro do âmbito literário do artístico. Né? Então, isso acontece, é muito bem-vindo. Então, essas nuances que a gente vai começar a perceber dentro lá dos nossos exercícios que eu separei para vocês. E aí eu depois vou colocar para vocês na semana que vem o podcast dos exercícios comentados, né? E prestando bastante atenção naquilo que distrai a gente, os distratores das questões, né? Aquilo que faz a gente marcar, sabe? Aquilo que faz a gente pensar assim, eu fiquei em dúvida em duas, marquei errada, porque tinha uma pegadinha ali, né? Tinha uma coisa para te distrair, porque a prova é eliminatória, né? Então, turma, é isso que eu queria falar com vocês um pouco antes de... Eu devia ter feito isso antes da aula de gêneros literários, mas como os vídeos estão aí para vocês, vocês podem ver esse primeiro e ver o outro de novo, né? Tanto faz aí, né? O conhecimento é fragmentado, o esforço que é contínuo, viu, pessoal? Então, continuem, estudem. A gente sabe que não cancelar, não mudar a data do Enem aí, tem mais um golpe na educação, né? Mas vamos embora. A gente toca o barco, né? Então, contem com a gente, estamos aí. As dúvidas vocês podem me mandar no privado. E é isso. Então, bons estudos. Até mais. Fique em casa.